todos, olá a todas, como é que vocês estão? Eu quero agradecer a companhia nesses nossos encontros sobre por que filosofar. E hoje nós vamos tratar da fala filosófica. O nosso encontro de hoje se intitula Sobre a Fala Filosófica. Eu sou Marcos Marcionilo, editor da Parábola Editorial e muito interessado em filosofia. Tenho aprendido muito com essas nossas conversas e hoje, pensando na fala filosófica, a gente se pergunta quando é que a filosofia começa? Ela começa quando os deuses se calam, quando o discurso teológico passa a ser insuficiente, os deuses se calam então e surge a fala filosófica. Toda a atividade filosófica consiste na fala. E é uma atividade que se faz o tempo todo a partir de uma ruptura da qual nós já falamos aqui. E essa ruptura, além da perda do sentido absoluto, além da perda do uno, nos fala também da necessidade de falar, mesmo sabendo que o silêncio é absoluto, fora e dentro de nós, mesmo sabendo que o silêncio nos habita. Diante disso, como uma fala com sentido é possível? Diante desse silêncio que nos povoa a todos. Se não há nenhum sinal, uma vez que os deuses se calaram, se não há nenhum signo que indique o que deve ser pronunciado, o que deve ser dito, como é possível pensar em uma fala filosófica? Vocês vejam então como nós trabalhamos com desafios o tempo todo quando pensamos em fazer filosofia ao falar. A relação da filosofia com a fala é uma relação que nos esclarecerá alguns pontos, inclusive para o nosso público, que é um público que pensa sempre em letras, em linguística. É preciso dar uma atenção especial à relação da filosofia com a fala. E se a gente dá essa atenção especial, a gente vai pensar mais amplamente na nossa própria relação com a fala, estudando, pesquisando, aprendendo. Se nada fala, se é só há o silêncio quando o filósofo toma a palavra, então a fala filosófica não é uma resposta. Esse é outro ponto interessante. A fala filosófica não traz respostas como trazia o discurso dos deuses, o discurso teológico. Ela não encadeia nada, ela não dá sequência a um diálogo já começado. A fala filosófica avança na noite escura do sentido. A fala filosófica divaga, a fala filosófica faz barulho. Então, por que filosofar se é assim, se a fala filosófica não traz uma resposta? Para pensar nisso, nós precisamos esclarecer alguns aspectos da fala que são lugares comuns revestidos de uma pretensa posição filosófica. É ainda uma pseudo-filosofia. Primeiro, nós temos a ideia corrente de que nós pensamos e depois exprimimos o que pensamos. Falar seria exprimir. O pensamento seria uma substância interna, oculta, que vai se gestando. E depois esse produto seria passado para a fala, e a fala seria então uma delegada para assuntos externos do que um cérebro poderoso pensa. Então nós temos de nos desvencilhar completamente dessa concepção
né, pensando no que nos diz o nosso autor Jean-François Lyotard. A gente não pensa no pensamento como uma coisa, como uma concepção reificante, quer dizer, a gente não pensa no pensamento como um produto distante da fala, independente da fala. Para Lyotard, e eu vejo muito sentido nisso, pensar já é falar. Pensar é falar. O pensamento também é fala. Às vezes, as palavras nos faltam para dizer o que temos a dizer. O nosso poeta Olavo Bilac já dizia isso, já dizia da poesia que ela seria uma inânia verba, que ela seria palavras inanes, palavras inúteis. Então, às vezes as palavras nos faltam. Mas isso não significa que o pensamento já esteja pronto, armado dos pés à cabeça, e que seria a culpa das palavras, que as palavras seriam insuficientes para expressar o pensamento. As palavras faltariam a um encontro marcado com um pensamento. Quando você não encontra palavras para dizer o que você está pensando, é porque o seu pensamento ainda não deu a volta àquilo que lhe faz sinal. O pensamento ainda não se deteve no sentido possível. A questão não é das palavras. Essa é uma ideia que Lyotard nos pede para abandonar. Uma outra ideia que ele nos pede para abandonar seria aquela segundo a qual o sujeito que fala é o autor daquilo que diz. E ele cita Heráclito para dizer que não é o sujeito que fala aquilo que ele diz. Não é o sujeito que é autor, melhor, me desculpem. Ele fala, mas ele não é autor daquilo que ele diz. Heráclito nos adverte: se não sou eu, mas o sentido que vocês ouvem. Vocês não me ouvem, vocês ouvem o Logos, vocês ouvem o sentido. O verdadeiro sujeito do dizer não é aquele que diz, mas o dito, aquilo que é dito. É preciso ouvir esse sentido para poder dizê-lo. E também é verdade que é preciso já tê-lo dito para que ele possa ser ouvido. Mas vejam aqui, é preciso já tê-lo dito, não eu ter dito. É preciso já ter o sentido dito, é preciso que esse sentido já exista, já tenha sido dito. Então, nós operamos na nossa fala em dois registros. O registro do significante, que são as palavras, e o registro do significado, que é o sentido. Nós vivemos em meio a signos. Eles nos envolvem, nos fazem parar, nos arrastam. Eles vêm ou não vêm. E nós é que tentamos ordená-los a partir do interior de nós mesmos, ordená-los para que façam sentido. Ao mesmo tempo, nós nos pomos ao lado do sentido para dar a ele um asilo na nossa fala, para impedi-lo de fugir, de escapar. É isso que faz a fala filosófica e é isso o que faz a fala quando pensamos mais profundamente na fala. Falar é esse vai e vem, é esse nascimento simultâneo do discurso e do sentido e da fala, do pensamento e da fala. Então, é até necessário que a gente pense que não existe uma fala pronta, não existe uma letra morta que fala para dizer exatamente nada. Nós temos de trabalhar conjuntamente a linguagem e o sentido, para que linguagem e sentido se combinem um com o outro.
e para que a fala articulada faça o sentido entrar em um sistema simbólico. Então, nós vamos buscar o sentido para poder expressá-lo, mesmo sabendo que estamos envolvidos de silêncio, estamos mergulhados no silêncio. E mais, o sentido é modificado pelo fato de ser dito. Dizer algo é nomear, é criar. Não do nada, mas trazer esse sentido nomeado, criado, e colocá-lo, situá-lo numa nova ordem, a ordem do discurso. A fala muda aquilo que ela pronuncia. Então, esse conascimento de sentido e de fala, de pensamento e de fala, nos leva à posição segundo a qual as palavras são mais que palavras. Eu preciso parar um pouco aqui e pensar nisso. Palavras são mais que palavras. E, além disso, é preciso, tantas vezes, avançar na compreensão do que é o pensamento. O pensamento não está separado da fala. Pensar é uma atitude absolutamente verdadeira, mas pensar não tem uma substância que escoa para a fala. Não existe uma função pensante independente da fala. Então, essa nova posição nos faz nos libertar dos impasses do dualismo. Quando a gente diz que fala e pensamento não são atividades cindidas, independentes. Nos faz nos libertar do subjetivismo. E nós passamos a dispensar as argumentações sobre a anterioridade do espírito sobre a matéria, do sujeito sobre o objeto. Nós passamos a nos livrar de muitas posições clássicas que sustentam uma filosofia que ainda não leva ao cabo, não leva a termo, não leva ao final a posição segundo a qual a filosofia começa quando os deuses se calam. Há tantas consequências nessa mínima posição. E uma outra posição que é necessário avançar aqui. Ninguém fala sozinho. Ninguém é absolutamente original. Mesmo quando fala, você não está sozinho de tudo. Falar é comunicar, sem dúvida. Falar é comunicar. Mas essa comunicação não é a recitação de um discurso pré-fabricado. Essa comunicação é expressão, atualização do interlocutor em torno das perguntas que ele se faz, em torno das perguntas que ele é obrigado a lançar sobre aquilo que se pensa, sobre sua mensagem, sobre aquilo que achávamos que a mensagem fosse. Falar é um jogo, é uma troca, é uma circulação de signos. Então, para que essa troca não pare na petrificação dos interlocutores, eu falo primeiro, você fala depois, e nós continuamos absolutamente imunes ao que eu continuo absolutamente imune ao que você fala, você continua imune ao que eu falo. É preciso que a gente dê um passo além e pense na troca de papéis que o jogo da linguagem nos oferece. Eu não sou simplesmente eu mesmo, com minhas razões e minhas paixões. Para falar, eu preciso também ser capaz de assumir o lugar do outro com as suas razões, com as suas paixões. Então, na fala filosófica, isso acarreta
que você possa ser eu, que eu possa ser você, e que assim nós possamos ser o outro, e o outro com o qual eu falo possa ser o outro de si mesmo, ao assumir, por menos tempo que seja, a minha posição. Só assim nós podemos falar juntos. Só assim nós conseguiremos um pouco de harmonia, um pouco de unidade, tudo aquilo que se perdeu e que nós continuamos a buscar. Mesmo na guerra que nós movemos um contra o outro, um como contra a outra. E aí é que nós entramos na ordem da linguagem, que é também uma ordem do pensamento. Então, a ordem do pensamento é simultânea à ordem da linguagem, e essa simultaneidade também nos faz entrar na ordem da socialidade. Nós, quando falamos filosoficamente, assumimos um sistema que se manifesta pelos signos fonéticos que constituem a língua de nossa cultura. Então, o sentido silencioso pode ser articulado em um discurso. E é assim que o que nós dizemos encontra caminho e nos leva aos outros. O sentido, ainda inarticulado, é dividido de uma rede de signos, a qual você pertence, a qual eu pertenço igualmente. Só por isso nós podemos pensar em fala filosófica, em filosofia. Só por isso nós podemos pensar na necessidade da fala. Essa fala que vem de longe, que vem de mais profundo, de um lugar mais profundo que nós, os falantes. Essa fala que envolve os interlocutores em uma mesma área de signos. Então, a fala está presente naquilo que ainda não foi dito, porque o mundo é uma linguagem. Todo o mundo é linguagem. Dias atrás eu disse isso em 2 ocasiões. E encontrei a formulação mais perfeita em Lyotard. O mundo é uma linguagem. É porque cada coisa nesse mundo se opõe às outras e as convoca a tomar sentido, o que nos leva a Heráclito quando falava da guerra que nós movemos o tempo todo. Então, o filosofar tem início quando Deus se cala. E depois, com esse silêncio de Deus, nós temos a dissonância, nós temos a guerra, nós temos a harmonia para falar como Heráclito, e nós temos o paradoxo da filosofia, que é ser uma fala quando o mundo e o homem parecem não mais falar. O silêncio dos deuses poderia ter provocado o silêncio da humanidade, o silêncio das pessoas humanas. Mas a fala persistiu como um desejo. O silêncio dos astros privou os deuses da fala. E é aí que a filosofia se estabelece num mundo completamente povoado de signos, não mais de deuses, mas de signos. O filósofo começa a falar em busca do verbo que existia no princípio. Mas esse filósofo que busca esse verbo que existia no princípio não tem mais o princípio onde está o verbo. Então a gente passa a desejar esse verbo no fim, mesmo sabendo que chegaremos ao fim sem tê-lo. É nesse mundo, então, que a ciência pode começar. A ciência elabora uma língua que possa falar das coisas o mais exatamente possível sem ser desmentida por essas coisas. Viram como nós precisamos de filosofia e precisamos de ciência nos tempos atuais? A gramática da ciência
é a matemática. E essa gramática se baseia, se fundamenta na convicção absolutamente irreligiosa de que os fatos não falam, de que é preciso inventar uma lógica, uma axiomática, quer dizer, uma ciência dos princípios, para que a ciência possa enunciar na fala do especialista e nós possamos ver nessa fala um avançar sobre a experiência, um avançar sobre a realidade. Ciência e feiticeiro, cientista e feiticeiro se separam então. O xamã e o médico se separam nesse momento. Então, os xamãs, os sacerdotes, os pastores, os feiticeiros são tomados por uma simbólica universal. E os cientistas, os filósofos, são tomados pela necessidade de um verbo que explique o universo, com todas as suas aporias, com todas as suas dificuldades. Então, o cientista é tomado pela ausência dessa simbólica absoluta. Ele é fascinado pela contingência, pela desordem do mundo que convoca as pessoas a filosofarem e a fazerem ciência, para buscar razões, para buscar princípios, para buscar leis a partir de signos incertos. A partir de signos incertos, eu repito, não de signos absolutos. Então, nós buscamos uma simbólica geral do mundo, geral, não absoluta, não uma religião, porque estamos em face de um mundo silencioso. A fala filosófica não é a fala da fé. Eu convivi durante muito tempo com filósofos religiosos e temia por eles, porque em algum momento eles teriam de se calar quando dessem de cara com a fronteira dos princípios teológicos, dos dogmas do pensamento religioso. Porque a fala filosófica não é a fala da fé, mas também não é a da ciência. Se aproxima em muitos pontos, mas não é a da ciência. A fala filosófica é essa fala que não se faz no laboratório com especialistas. Não é a axiomática científica. A filosofia é a mãe das ciências, mas as ciências se destacaram da filosofia e seguem seu caminho próprio. A filosofia rumina o dito de Einstein, por exemplo, que diz, ele, Einstein, cito, o que há de incompreensível no universo é que ele seja compreensível. A filosofia está do lado do incompreensível do universo, com sua fala filosófica. Ao falar, estamos em dois lados ao mesmo tempo. Do lado do sentido, do lado do significante, tentando fundi-los. A fala filosófica busca esse paroxismo, porque ela não é simplesmente o que ela diz. Ela é aquilo que se faz na lacuna o tempo todo, se faz na incerteza, se faz na dificuldade. E ela contém muito mais do que nós lhe pedimos. Por isso que o discurso filosófico permanece inacabado. Nunca se fecha sobre si mesmo. Nunca se basta. Então, nós estamos lançados nesse discurso que dá mais do que nós tentamos buscar, porque é uma fala sempre aberta,
é uma fala sempre possível, é uma fala sempre inquietante e inquietada ao mesmo tempo. Parece muitas vezes que a gente precisa se sentar para pensar nessas coisas. É difícil, eu sei, você viver com essa ausência de sentido absoluto. À medida que você busca o sentido, você vai produzindo fala, você vai falando. O silêncio gera fala. São todas posições que podem parecer contraditórias, mas se você se sentar um pouco, você verá que há muita possibilidade de pensar e de viver seguindo esse lugar onde a filosofia e a fala filosófica acontecem, que é o lugar da perda, o lugar do sentido que não se dá todo de uma vez, que não se fecha, que não se estabelece para sempre. Eu espero que vocês tenham acompanhado essa breve reflexão e que possam comentá-la ou que possam pensar nela. Eu tenho ficado muito silencioso nessas 5 semanas dos nossos encontros, pensando nessas questões todas. A fala filosófica não tenta, não espera responder com palavras, com um sistema. A fala filosófica não responde à pergunta que o desejo suscita. Mesmo assim, ela fala. Mesmo assim, ela produz. Intermitência, ela produz incompletude. A gente se vê no nosso próximo e último encontro, quando vamos pensar sobre filosofia e ação. Mesmo diante dessa impossibilidade de filosofar completamente, como é que nós podemos agir no mundo? Essa é a nossa próxima conversa. Até lá, muito obrigado.